Olá, caríssimos e caríssimas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Ramos e estamos numa lição comentada pelo pastor Osiel Gomes. Olha o título dessa lição. O que vocês acharam? Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Bom, nós vamos ter 13 lições, né, como todo trimestre. E já nessa primeira lição, o autor quer trabalhar o Sermão do Monte como o caráter do reino de Deus. Ele vai explicar, logo na introdução para os professores, quem tem a revista de professores leu isso, que é como se ele estivesse justificando esta primeira lição. Vivemos uma degradação de valores em nossa sociedade e, por isso, nesse trimestre, vamos estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte. Ou seja, ele pega a sociedade atual e vai fazer um contraponto com o modelo de sociedade divina. Ou seja, mundo e igreja, mundo e escritura, atualidade com o Sermão do Monte em Jesus Cristo. A primeira lição tem 3 objetivos: analisar a estrutura do Sermão do Monte, evidentemente, é mais uma lição introdutória, como sempre é feito. Correlacionar as bem-aventuranças como caráter cristão, afirmar a bem-aventurança do cristão. Qual é a visão de mundo que fundamenta a vida dos nossos alunos? Como eles tomam decisões no mundo e com base em qual ética? Uma ética materialista, uma ética mundana ou com base na ética do reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? E é muito interessante que aluno aqui envolve todas as pessoas que fazem parte da EBD, né? Todos. E o que a gente mais está vendo, e a gente começa esse trimestre com uma série de denúncias ligado ao Ministério da Educação do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo dia 31 de março, né, na véspera praticamente de começar o segundo trimestre. Então tem uma série de denúncias envolvendo até pastores da Assembleia de Deus. Uma lição como essa, né, onde vai confrontar valores do mundo com valores da igreja, né, vamos ver o que acontece, né? É claro que tudo são denúncias que devem ser apuradas, e quem não tem medo da verdade não tem medo da apuração e da investigação, que se investigue a fundo. Nós torcemos para que tudo isso seja mentira, para que seja apenas narrativas para desestabilizar a Igreja do Senhor, que é o grande apoio a esse governo que nós estamos aí. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é a perspectiva, né? A minha oração é que tudo isso seja apenas narrativas, irmãos, porque será bastante frustrante saber que tudo isso é verdade. Mas aguardemos as investigações e, como aluno da EBD, professor da EBD, professor de teologia, assembleiano, rogo aos irmãos que se unam comigo nessa oração para que o Senhor venha esclarecer tudo e que a verdade, nada mais do que a verdade, venha a ser trazida à tona. Né? É muito triste tudo que está acontecendo. Como se a igreja estivesse repetindo novamente o que aconteceu com Constantino, né? A mistura do trono com o altar. E isso nunca dá o que presta. Nunca, irmãos. Nunca mesmo. Altar é altar, trono é trono. Na lição primeira, o autor trabalha justamente isso. Coincidentemente, eu imagino que essa revista já está pronta desde o ano passado, desde 2021, né? Já estamos em 2022. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, o textual que ele nos propõe, está no versículo 11 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal sobre vós por minha causa. A verdade prática diz que o Sermão do Monte
revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-la. Gosto disso aqui, não há alternativa. O reino de Deus não é um pacote de operadora de celular que você escolhe o que você quer levar para casa. O reino de Deus é uma proposta fechada. Ou a gente leva tudo, ou a gente está de fora. E é muito interessante. Eu não sei se vocês leem, mas se vocês leem, por favor, coloca aqui para mim a leitura diária, se vocês leem, né? Eu li a leitura diária. Qual que você leu? E o que você pensou, o que você refletiu sobre essas propostas aí? Eu acho bem interessante. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12. Eu vou ler na minha Bíblia porque a tradução dela é Nova Almeida atualizada, eu acho muito mais interessante. Capítulo 5, verso 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou aos seus discípulos e se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-las. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como nós estamos lendo o Evangelho, palavra da salvação. Bom, caríssimos e caríssimas, é um texto belíssimo da Escritura, evidentemente um clássico, né? As Bem-aventuranças de Mateus, muito estudado, muito pesquisado, exaustivamente publicado, obra sobre ele. Vamos ver o que o nosso autor tem a falar para nós. O tema desse trimestre é o Sermão da Montanha, diz o pastor Osiel na sua introdução. Considerando a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca por sua dimensão prática e releva a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre veremos que o Sermão da Montanha traz um ensinamento que, um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e no outro revela-se o lado ético e divino do reino. Amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Mateus 22, 37 e 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. O que você pensa sobre o Sermão do Monte? O que você já estudou sobre isso? Coloca aqui embaixo para a gente. Se você já estudou, o que você estudou? Se você conhece um autor maravilhoso que trabalha essa mentalidade, coloca aqui embaixo para a gente compartilhar e os outros professores também ler. Vamos lá. Primeiro tópico, estrutura do Sermão do Monte. Por que um Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte. Deixa eu ver os 2 primeiros versículos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Ele passou a ensiná-los e Jesus disse: Sim. De acordo com Mateus, capítulo 8, verso 1 e 5, Lucas, capítulo 7, verso 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No monte do sermão, Nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Tecnicamente falando, eu sou um pouco
Eu não sei para que eles ficam colocando esse excesso de localização geográfica, uma vez que não tem relevância nenhuma isso, ou pelo menos até então a gente não viu nada. O mais interessante é que Mateus é um evangelho escrito para judeus. Logo, o Deus revelado no judaísmo é o Deus do Monte Sinai, que deu a sua lei a Moisés no Monte Sinai. Se ele é um evangelho de judeu escrito para judeus, o mais importante aqui sobre a questão do monte é que Jesus é o novo Moisés, que ele mesmo entrega a sua lei em cima do monte. Nós chamamos isso de teologia apofática. É quando nós subimos e lá no cume do monte falamos com Deus, que é diferente de teologia catabática, onde Deus desce e fala conosco. Esse mesmo sermão vai aparecer nos outros textos, como Lucas, por exemplo, e lá é o sermão da planície, né? Lucas tem essa mentalidade, é Deus que desce, é Deus que vem. Teologia catabática. Já em Mateus não, é a gente que sobe até o monte, porque se tem um lugar onde Deus desce para falar conosco, é no máximo no cume do monte, então a gente tem que subir até lá. Teologia apofática. Muda toda a estrutura, né, o movimento. Isso é mais interessante do que falar quantos quilômetros tem de cada lugar. A estrutura do Sermão do Monte, segundo o pastor Osiel, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, verso 4 ao 6. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel, 1:23. O nascimento em Belém, segundo, 2:6. Terceiro, o chamado do Egito, 2:5. 4, o choro de Raquel, 2:8. Quinto, o chamado do Nazareno, 2:3. Sexto, João Batista, uma voz no deserto, 3:3. E 7, uma grande luz, 4, do 4 ao 16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Primeiro, as bem-aventuranças, dos 5, 3 ao 12. Segundo, sal e luz, dos 5, 13 ao 16. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei, capítulo 5, 17 ao 48. Quarto, os atos de justiça, capítulo 6, 1 ao 8. E quinto, declarações de sabedoria, do capítulo 6, 19 ao 7, verso 27. Como um desdobramento de narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser bem compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Uma sugestão que eu faria para vocês, enquanto professores, é pegar uma cartolina ou papel manilha, que é um papel maior, e escrever bem grande, colocar um do lado do outro, né? Tanto a questão da estrutura aqui do primeiro momento da genealogia, quanto a estrutura profética que aparece no Evangelho, para o aluno ter uma dimensão comparativa do que está acontecendo aqui. Isso é um comportamento exegético que ele está fazendo aqui no início da lição. Bem ao estilo dele mesmo, pelo que eu estou percebendo aqui das mensagens que ele posta no YouTube. A quem se destina o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do reino messiânico. Sim, é como eu disse, é judeu falando para judeu. Se Moisés traz a sua lei no Monte Sinai, Jesus tem que trazer o seu sermão no monte, porque ele é o novo Moisés. Então tem toda essa pegada, é como se fosse um renovo da coisa. Tem que ter o que nós chamamos de moldura teológica, né? O que se inicia no Antigo Testamento se conclui no Novo Testamento. E o que se inicia no antitipo se conclui no tipos, né? Que, consequentemente, na sua grande maioria, é Jesus Cristo. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, Lucas 6:20, mas também boa parte da multidão que ouvia, 7:28, Lucas 6:10, é verdade, porque ele sobe o monte, ao ver as multidões, Jesus subiu no monte, é como se ele ficasse à parte. Ele se assentou e os seus discípulos que se aproximam dele, as pessoas não. É muito interessante essa colocação aqui. Mas boa parte da multidão que ouvia
né? Mateus 7, 28, Lucas 6, 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. 2 Coríntios 5, 17. Evidentemente, por ser um texto canônico, isso é indiscutível. O Sermão do Monte é um texto direcionado a todo cristão. O que Cristo ensina deve ser seguido por seus discípulos, seus seguidores, seus crentes. Isso é muito interessante, isso é indiscutível. A sinopse do tópico 1, o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Vamos para o segundo tópico da nossa belíssima lição, que até agora está parecendo bem interessante, né? Algo, para mim, Daniel, é algo muito interessante. Não sei o que vocês estão achando. Depois de fazer a lição da supremacia das escrituras no trimestre passado, vai ser um pouco complicado, né? A gente continuar naquela mesma emoção. Segundo, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Eles sempre começam os seus tópicos com a pergunta, já notou? Tomara que ele responda todas elas e não sejam perguntas apenas retóricas. A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural, makarioi, que significa felizes. É óbvio que ele ia colocar isso aqui, ele é muito bom de grego. Ele sempre faz referência ao original em grego. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, e nesse sentido o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, Mateus 5, 1 a 11, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, e em qualquer circunstância, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse 1, 3, 14, 3, 22, 17. É muito interessante essa lição. Se não me engane, o pastor Osiel perdeu o pai dele há pouco tempo, não foi? Estou lembrando aqui agora, enquanto eu estou fazendo a lição e lembrando a pessoa dele. Se não me engane, se eu estiver realmente referindo à mesma pessoa que está aqui na minha mente, mas eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso e a partir da próxima lição nós falaremos mais. Porque é muito interessante, ou eu pelo menos eu penso assim, você entender a mentalidade do escritor, do comentarista, porque aí você vai ter aquela pegada. E para a gente que já viu ele ministrando, sobretudo no YouTube, que hoje coloca acesso em tudo, né? O cara ministra praticamente dentro da sua casa, se você quiser, e quantas vezes você quiser, claro. A gente acaba aprendendo um pouco do estilo da pessoa e na sua literatura vê até o tom da voz da pessoa, né? O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus Cristo a respeito do Evangelho do reino. O Mateus é o Evangelho do reino, né? Não é a característica de Lucas, nem de Marcos, nem de Mateus, de João. É só de Mateus mesmo, esse negócio do reino. Ali é o rei, o reino, né? O leão. Capítulo 3, verso 2, capítulo 4, versos 17 e 23. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, o qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos 4, 26 ao 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Mateus 5, 3, 12, 28, 19, 14. De um futuro. Mateus 7, 21, 22, 25, 34. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Antes de falar de reino de Deus enquanto reino que nós conhecemos, enquanto estudante de teologia, e depois de tanto estudar a palavra e, consequentemente, vou morrer estudando isso, porque é maravilhoso e não tem limite, evidentemente, é uma coisa que me faz feliz. Para mim, professor Daniel Ramos, enquanto estudioso da palavra, o reino de Deus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então tudo começa e termina nele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Não é uma coisa a par de Jesus.
Não é uma coisa liderada, sujeita a Jesus. Não. O reino de Deus é Ele. É Ele mesmo. E aquele que está nele cumpre os mandamentos. Né? Aquela coisa lá que João vai dizer lá na frente. Quem me ama... Mas ele vai dizer aqui 4 conceitos que se referem à expressão na Bíblia. Vamos ver o que ele fala. O reino no coração. O reinado que ocorre dentro do coração da pessoa quando se rende à soberania de Deus. Lucas 17, 21. B. A chegada do reino como salvação. Quando a Bíblia passa pela experiência, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais como materiais, reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25, 26. Tudo subjetivo até agora, né? Igreja, a expressão do reino de Deus constituída de pessoas com coração regenerado e transformado e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, 17, 39. Interessante, mas continua subjetivo. D. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo do nosso Senhor em que o universo será admitido e posteriormente haverá no céu e uma nova terra, haverá novo céu e a nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos 8, 22, 23, Apocalipse 20, verso 6, 21, verso 1. Para mim, irmãos, eu afasto um pouquinho aqui da mentalidade do nosso autor. Não que eu não concorde, não é isso. Não é a discordância, pelo contrário. Só que tudo que ele trabalhou aqui é subjetivo. E na minha cabeça de estudante, objetivamente falando, o reino é Cristo. É por isso que eu detesto a expressão, vamos construir o reino. Vamos colaborar com o reino. A questão não é essa, a questão é estar no reino. Ser parte do reino. Não é algo externo. Ou você entra em Jesus e Jesus em você, ou não tem nada. É tudo falso. É só uma religião. Mas enfim... Vamos ouvir o que ele fala aqui. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, verso 1, que é o texto que nós lemos para a leitura bíblica em classe, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, mansidão. Quarto, retidão, justiça, né? Quinto, misericórdia. Sexto, pureza. Sétimo, pacificação. E oitavo, perseguição por causa dos valores do reino. Essa expressão a gente pode grifar, né? Por causa dos valores do reino. A perseguição aí não é por causa de corrupção, não. É por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reinado divino. Mateus 3, 8 ao 10. Essa expressão participar do reinado divino dá a impressão que nós estamos participando de um poderio que exerce sobre algo ou alguém. O reino de Deus é muito maior do que essas coisas. Para mim, isso é profanar a Sagrada Escritura. Me perdoe a expressão. É rebaixar o que significa reino de Deus no sentido pleno da sua palavra. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino de Deus, seremos chamados de bem-aventurados, isso é, verdadeiramente felizes. A sinopse desse tópico segundo, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. É uma questão muito mais de acreditar, é vivência. Eu estou nele e ele está em mim. Não é mais duas coisas, duas questões, não é 2 pontos, é uma coisa só, cabeça e corpo. É muito interessante isso. Eu vou ler o auxílio teológico que ele coloca aqui para nós. Apesar da nossa aula já estar bem avançada, o segredo da felicidade. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade oferecida pelo Mestre. A palavra original no grego significa bênção divina em contraste com a felicidade humana. Esta bem-aventurança descreve o estado de vida em retidão. Aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração, pacíficos. Jesus ensina a não depender a felicidade por ele oferecida do que temos ou fazemos, mas do que somos. E não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. Não é de dentro para fora.
né? Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O mundo tem seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, rico, popular, satisfeito consigo mesmo. Apesar de que isso está entrando na igreja cada vez mais, né, irmãos? Quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois descreviam um modo de viver que lhes parecia impraticável. Aqui ele faz um recorte de Mayan Pearman. Eu fiz questão de ler porque eu sou apaixonado por esse autor, eu achei ele maravilhoso, Mayan Pearman. Mateus, o Evangelho do Grande Rei, publicado pela CPAD em 2004. Vamos para o terceiro tópico. Mayan Pearman, eu dispenso comentário, é o meu autor preferido. A literatura dele é uma literatura muito gostosa de ler. Tanto intelectuais como simples, consegue abarcar o que ele está dizendo sem muito sacrifício. Ele tem um poder de escrita tão gostosa, tão suave, que eu confesso para os irmãos, é tão suave a forma que ele escreve coisas densas, complexas, que no início, antes de ter informação que ele era um homem, eu achava que era uma mulher, porque a escrita é de uma delicadeza, é sublime, essa é a palavra, é sublime. Eu achava que Mayan Pearman, esses nomes tão estrangeiros, né? Eu achava que era uma mulher, eu lia os textos como se estivesse lendo obra de mulher, que é bem diferente, né? A mulher tem um toque mais, digamos, mais bem desenhado, né? Terceiro tópico, somos bem-aventurados. Aqui ele vai falar sobre três coisas. A beatitude, né, da vida dos santos. Beatitude aqui é de Bento, né? Bento quer dizer abençoado, bendito. A prova do que o cristão é bem-aventurado, ou seja, ele vai colocar um exame, né? É só isso? Só 2 pontos que ele vai trabalhar aqui? É só isso. O terceiro tópico é bem pequeno. Bom, então vamos lá. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isso é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, do sermão do monte de maneira bem-aventurada. Isto ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, satisfação, disposição para o perdão. Mateus 5, 1, 2, como ele já falou. Ele está sendo um pouco prolixo e, concomitantemente, ele não falou aqui a palavra que eu estava esperando que ele falasse. Ao meu ver, o Sermão da Montanha tem, sobretudo esses 12 versículos que nós lemos aqui agora, tem um caráter muito mais consolador de que bento. É muito mais consolador de que bento. Não fica triste não, você está morando de aluguel, no céu você vai ter uma mansão celestial. Tá vendo? É consolador, não necessário bento. É claro que todo consolo vindo da parte de Jesus Cristo nos abençoa, mas aqui é como se nós já fôssemos abençoados. É estranho isso aqui, que dá um pouco de tom de alienação da realidade. Mas enfim, vamos ver mais para a gente ver o que ele está propondo. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Hebreus 4:12. A transformação não é algo estático, né? Que você apenas estala o dedo e está transformado. É um processo, né? Então, não necessariamente quem ainda não foi transformado, não necessariamente não foi salvo. Porque é um processo, né? Eu não acredito em transformação da noite para o dia. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Seria mais interessante ele falar que permite que a palavra domine o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Gálatas 2:20, Filipenses 3:7-8, Romanos 12:2. Assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o homem moderno, com o que o homem moderno deseja. Dinheiro, ambição, poder. Não é isso que as convenções estão ensinando para nós, né? Para nós, quanto mais poderoso lá na convenção, mais abençoado é. Desculpa, mas eu tenho que falar. Não adianta escrever revistas lindas de escola dominical para que o povo seja piedoso, se a convenção está ensinando para nós que quanto mais entronizado, mais abençoado é.
E ai daquele que toca no entronizado. Fecha aspas. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Bendiz o que maldiz. Não dá, gente. A CPAD não tem autoridade profética para publicar esse tipo de material. O que a gente está vendo na convenção é coisa completamente diferente disso. Está destruindo a nossa igreja, fatiando a Assembleia de Deus em dissensão, em porfias. Me desculpa. Alguns professores ficam com raiva quando eu faço críticas assim. Mas olha, irmãos, eu sou o tipo de pessoa que eu vivi tempo suficiente, apesar de não ser velho, ainda ser uma pessoa jovem, para não me iludir mais com palhaçada, né? A felicidade bíblica se aplica a quem ama o seu inimigo. Ai de quem se opõe. Bendiz o que maldiz. Meu Deus. Faz o bem ao que odeia. Gente, pelo amor de Deus. E ora pelos que maltrata e persegue. Mateus 5,44. Não, querido. Não dá. Não dá. É muita hipocrisia para um... Me desculpe, irmãos. Se vocês conseguem viver uma vida hipócrita, se você quiser até me colocar aqui a receita, eu vou fazer um esforço para aprender. Mas não dá. Não dá. Sinopse terceiro, o Sermão do Monte esclarece as bem-aventuranças, são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Algumas pessoas ficam chateadas quando eu falo isso, não assistem mais as minhas aulas, mas irmãos, eu sou o tipo de crente que eu piso o pé no chão. Eu não vivo no mundo, do Baby Looney Tunes, não. Eu vivo no mundo real. A gente está vendo aí todo dia convenção destruindo as igrejas, fatiando as Assembleias de Deus em múltiplas Assembleias de Deus, e às vezes até de deuses. Porque esses que estão entronizados são intocáveis, não se assumem como bispos, mas nunca saem de um mandato eterno. Um presidente que nunca sai, presidentes que nunca saem, né? Eu estou falando de várias, né? Eu não sei, irmãos, é muito complicado. Eu penso na minha cabeça que a autoridade de tudo que Jesus pregou estava na pessoa dele, né? Às vezes eu penso que as revistas da Escola Bíblica Dominical são publicadas apenas por uma questão industrial. É uma máquina de fazer dinheiro. Não é uma questão evangelizadora, profética, uma vez que nem tem autoridade mais para isso. Vamos falar a verdade. A Convenção Geral perdeu a autoridade profética há muito tempo. Eu sou discípulo do pastor Anselmo, e uma coisa que eu muito ouvi ele falar foi que tudo tem que começar pelo altar. Ele cantava na igreja, tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. Fogo até pode o nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo altar. Ele cantava isso, era um axioma na vida dele. É impossível lembrar do amado pastor Anselmo sem... E, infelizmente, vamos deixar em reticências. Dono da maneira como pensamos. Como cristãos, aqui é o auxílio da vida cristã que ele coloca. Temos que entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do modo como pensamos. Mas entregar a mente não significa que paramos de pensar, nada disso. Os cristãos podem e devem estar entre as pessoas mais lógicas, racionais, intelectual e curiosas do mundo. Lembre-se que Deus criou a mente e espera que usemos para o máximo em nossas habilidades. Entregar a mente a Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre. Significa confiar na sua sabedoria como guia para a vida. Significa confiar que o modo como ele entende e torna entendível o mundo é verdadeiro, preciso e suficiente. Se você escolhe crer no que Jesus crê, ordenar a vida de acordo com os princípios que ele ensina e oferece a vida a serviço dele, você está entregando a mente a Cristo. Aqui é mais um recorte de Stanley, Stan Tuller, né? Desculpa, não é Stanley, é Stan Tuller. Repense a vida, uma dieta incomparável para renovar a mente, publicado também pela CPAD,
em 2012. Acaba virando merchan, né? Que, não sei. Eu não sei, irmãos. Não tá me convencendo muito, não. Vocês já notaram, né? O nível de... desceu muito. Conclusão: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. É verdade. É verdade. Eu sou obrigado a concordar. Não teria polêmica mesmo, não. Teria a palavra do Senhor. Teria a palavra do Senhor no altar, teria a palavra do Senhor nas reuniões de porta fechada, teria a palavra do Senhor em todas as instâncias referendadas à igreja. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas. Ele acabou de falar que não tem problema ter opinião intelectual. Né? Dono da maneira como pensamos, é o auxílio da vida cristã. Ele diz, depois diz. Visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Agora, quem é que decide que eu estou sendo do jeito que Deus quer que eu seja? Como que eu faço isso? Deixou um monte de pergunta aberta, né? Como que eu sei que eu estou sendo do jeito que Deus quer que eu seja? Aonde que está essa resposta? Ah, mas está na palavra. Responder dessa forma é subjetivo. Né? É subjetivo. É muito interessante, né? Essas questões todas. E aí, o que você pensa? A revista de escola dominical é muito interessante, sim. Não é decepcionante, não. Eu já peguei revista de escola dominical bem difícil, bem intragável, que eu desisti de fazer, fazendo vídeo várias vezes. Mas é um pouco de perca de autoridade profética para falar o que está falando. Não do pastor em si, porque eu não conheço pessoalmente, eu já vi muita coisa que ele ensina e eu gosto muito. Agora, quem está publicando é a CPAD, né? Até onde vai a autoridade desta que pertence à Convenção Geral? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos fazer professores proféticos e que os alunos percebam em nós a autoridade daquilo que estamos ensinando. Não porque sabemos demais, mas porque nós vivemos exatamente de acordo com o que nós ensinamos. Essa é a minha oração no encerramento dessa aula. Beijo no coração de vocês.